Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Identidade Divina Florescendo em Cristo. Você é muito bem-vindo por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade por aqui. Deixe seu curtir e o seu comentário, que eu vou amar saber o que você tem pensado a respeito desses vídeos. Feminina e não feminista. Esse é o nosso tema de hoje. O Senhor me falou isso pela primeira vez em 2019, mas eu não havia entendido. Na minha essência, desde pequena, eu sempre fui muito feminina. Mas isso não parecia ser bom o suficiente. E para parecer, para me sentir superior, me sentir empoderada, sentir que eu era mais, eu buscava fugir dessa essência porque eu não considerava boa. Eu escutava muitas ideologias, eu tinha sim um sonho de ser esposa, de ser mãe, mas ao mesmo tempo eu não parava, eu não olhava para dentro, eu ficava sempre buscando trabalho, querer ser autossuficiente. E mesmo que na época eu falava que eu acreditava em Deus, eu não buscava saber o que realmente Deus queria de mim. Você deve ter visto em outros vídeos, eu sempre acreditei em Deus. Cresci num lar católico e da infância até os meus 16 anos eu era aquela que praticava, bem atuante ali na igreja, participando de diversas atividades. Mas com 16 anos eu saí, foi quando na época eu já estava escrevendo peças de teatro e eu participava também, mas eu acabei saindo da igreja porque eu falei que os horários não batiam e eu tinha conseguido ali um curso na época de desenho de moda. Eu desenho desde os meus 7 anos e meio, 8 anos de idade. Então, para mim aquilo ali foi uma realização. E eu lembro que quando me chamaram para que eu pudesse ser ali a líder dos mini jovens, porque eu já estava ali com 16 anos, então eu seria o líder dos que estariam chegando, os menores, eu recusei na hora e falei que o curso seria no mesmo horário, e era. Mas eu me lembro exatamente do pensamento que eu tive naquela época, que foi, bom, já fiz o que eu tinha que fazer na igreja, agora eu vou correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E comecei a estudar e não parar mais, só estudando, até chegar a 25 anos e ver todo aquele peso mental. Eu me fazia muito de forte, mas na verdade era só uma aparência e meio que foi um desmoronar. Foi onde tudo começou ali com 25 anos, até chegar o resgate do Senhor ali em 2021, que eu já estava com 28 anos e 10 meses. Então, como eu falei, vinha um sonho assim que eu gostaria de ser esposa, de ser mãe, mas como eu tinha esse outro lado, esse outro sonho de carreira, eu meio que dentro de mim ficava algo brigando, e o que mostrava ali as ideologias era que se você trabalhar é que você tem valor, o que você faz externo é que tem valor. Então eu não enxergava valor nenhum em mim. Então eu buscava em títulos, até Deus me colocar e me mostrar que esses títulos só estavam sendo papéis engavetados, não estava tendo transformação nenhuma na minha vida. Eu acumulava títulos, conhecimento, mas que eu não colocava em prática na minha vida, então isso não fazia sentido nenhum. E aqui eu não estou falando que você não tem que estudar ou que não tem que trabalhar, mas que você tem que ouvir a direção do Senhor. Para quando você estudar, você saber por que eu estou estudando. É para buscar um valor no estudo, buscar um valor, mostrar que eu tenho valor porque eu tenho um título, ou mostrar um valor porque eu tenho um trabalho, um salário bom. E muitas vezes Deus nos chama para dizer que nós temos um valor não com base naquilo que nós temos, naquilo que nós conquistamos. Teve muita coisa que eu não conquistei antes, porque se eu tivesse conquistado, eu iria olhar todo o meu valor em coisas, em objetos, em sonhos ali, que seria
pedestais que eu iria colocar, ou seja, eu iria idolatrar algo que não era o Senhor. E Deus nos chama para que nós possamos amar Ele em primeiro lugar. E com base em tantas ideologias, eu na época ali não tinha nenhuma direção, por mais que eu ouvia falar de Jesus e tal, mas por mais que eu era católica, eu não seguia ali de fato a religião católica. Eu não tinha nenhuma devoção a nenhum santo e eu ficava também pensando um pouco do espiritismo, eu acreditava um pouco em cada coisa. Eu lia um livro, acreditava, eu lia horóscopo, sabia um monte de coisa de horóscopo, amava ler isso e acreditava nisso. Acreditava em filosofias, enfim, em tudo o que era me apresentado eu estava acreditando, porque eu não tinha uma direção e no final aquilo só me levava a um vazio. E nós ouvimos falar muito sobre o feminismo, defendem muito essa bandeira, falando que por conta delas que nós temos voz e nós podemos trabalhar. Nesse vídeo eu venho falar aqui que, no caso, é feminina e não feminista. E eu vou te mostrar pontos aqui que Jesus que nos deu voz, que mostrou o nosso valor. Bom, de onde vem todo esse peso, onde colocavam tanta culpa ali, primeiramente na mulher, a mulher e o peso da culpa ali da Eva. Desde Eva, a mulher foi muitas vezes culpada pela queda, vista como causa do pecado, em Gênesis 3. E a cultura antiga reforçava essa visão, pois ela foi a primeira que deu ouvidos ali à serpente e aceitou e depois ofereceu a seu marido. Nós vamos entender aqui nesse vídeo, no decorrer, que você vai entender também da responsabilidade desse homem, porque ele poderia também, já que Deus colocou ele como cabeça, ele também poderia ter falado não. Mas enfim, nós já sabemos aí a história, o fato, o que ocorreu. Ela ofereceu para Adão. Então, a mulher era marginalizada, sem voz, sem direito de ensinar, de testemunhar. Deus nunca deixou de amá-la. E no tempo certo, Deus se fez carne, veio aqui como Jesus para restaurar a todos nós. E aqui, como eu tô falando da mulher, ele veio para restaurar também essa identidade ferida de nós mulheres. Jesus, ele morreu também por nós. Em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Em Cristo, nós mulheres temos valor. Ele morreu por todos os seus filhos e filhas. E o sangue do Cordeiro redimiu a culpa de Eva, restaurando a imagem da mulher diante de Deus. Jesus, ele perdoou pecados como o da mulher adúltera, como em João 8. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Enquanto a sociedade queria ali apedrejar aquela mulher, Jesus ofereceu perdão e um novo recomeço, e não condenação. Ele enxergou ali o arrependimento e não ficou focando no erro em si. E ele disse, vá e não peques mais, dando essa oportunidade de um novo recomeço. Jesus deu voz às mulheres, como por exemplo da mulher samaritana, em João 4. Eu o sou, eu que falo contigo, revelando que ele é o Messias. Já começa que ele conversou com ela, que era algo impensável para um judeu daquela época. E ele deu àquela mulher também um novo recomeço. Ele escutou as dores, as feridas que ela carregava e deu a ela voz e propósito. Jesus foi servido e seguido por mulher. Em Lucas 8:2, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades o acompanhavam e o serviam com seus bens. Jesus, ele andava com as mulheres e aceitava também ajuda ali no seu ministério. Também foi algo revolucionário para a época. E Jesus apareceu primeiro às mulheres depois de ressuscitar. Em Mateus 28:8, e indo elas depressa do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. O maior acontecimento de toda a história, a ressurreição, foi revelado primeiramente para as mulheres. Elas foram as primeiras mensageiras do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado.
Ou seja, Jesus ele não apenas perdoou as mulheres, ele restaurou o valor, a voz, a pureza e a missão delas. Em Cristo, a mulher não é um símbolo de queda, mas é um canal de graça e de testemunho. Nós vemos que Jesus ele vem falar desse valor da mulher. Vou ler aqui para vocês Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A verdadeira essência da mulher está em temer o Senhor, em colocá-lo em primeiro lugar. Em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Que você seja sábia, que você peça sempre sabedoria ao Senhor, para que você possa ser edificadora do seu lar, que da sua boca saia palavras boas, palavras que edificam. Em Provérbios 31:25, força e dignidade são seus vestidos, e sorri diante do futuro. Abre a boca com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Como eu disse anteriormente, da sua boca jorra palavras que edificam, força e dignidade. Muitas vezes a gente pensa que ser feminina é ser fraca, mas ser feminina é uma força. Mas nós sabemos que essa força, ela vem do Senhor. É na nossa fraqueza que Deus vem e nos faz fortes. Então essa mulher aqui, ela tem força, ela é digna. O que ela veste, mais do que olhar para uma aparência, como nós já falamos bastante aqui, né, nesse canal Identidade Divina Florescendo em Cristo, que é esse florescer, essa mudança, ela não é só externa, ela é algo de dentro para fora. E essa parte sorrir diante do futuro é uma confiança que Deus está no controle de tudo, porque confiar no futuro que a gente tem é o agora. O amanhã a gente não tem controle, daqui uma hora a gente não tem controle, a gente tem controle de coisas básicas, eu vou escolher ali o que eu vou vestir, o que eu vou comer, mas o controle de todas as coisas está no Senhor. E essa mulher, ela sorri diante do futuro, porque mesmo ela não tendo controle, ela sabe que quem está no controle é Deus, a quem ela pode confiar. E já falando desse gancho que dá confiança, eu vou trazer um outro versículo aqui, que para mim foi o ponto mais difícil ali de colocar em prática. Então eu sabia muito na teoria, mas realmente colocar isso na prática foi algo um pouquinho mais desafiador. Como eu disse, né, a gente escuta tantas ideologias e quando a gente vai viver isso na prática, fica vindo vozes querendo dizer o contrário sobre o seu valor, sobre o seu merecimento. Eu tenho a te dizer que quando nós seguimos a Deus, ao que Ele quer, Ele te vê o tempo inteiro, você não tá atrás de ninguém, você tem força, Ele te vê com muito valor. E você precisa se enxergar assim também. Então, em Efésios 5:22, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Muitas vezes pode ser difícil colocar isso em prática, principalmente quando a gente não tem uma confiança plena no Senhor. A gente só pode confiar em outra pessoa. A gente poder fortalecer essa confiança em alguém, primeiramente a gente precisa confiar em Deus, naquele que promete, cumpre. Ele pode não fazer as coisas como você pensou, como você acha que deveria acontecer, mas aquilo que Ele promete no tempo certo, Ele cumpre. O caminho, a forma, é Ele quem faz, é Ele quem escolhe. Mas a gente precisa sim fortalecer cada vez mais essa confiança e saber que nós somos amadas por Deus. E quando a gente confia no outro, a gente tem que abrir mão do controle, de querer controlar tudo, querer controlar o que o outro pensa, com quem fala. É um ato realmente que Deus vai colocando isso dentro de você para que você possa estar confiando e estar alinhada aos princípios, aquilo que Ele está dizendo sobre você e para você. E aqui ser cabeça não é uma autoridade opressora, mas é uma liderança em amor, além da responsabilidade espiritual. Ou seja, cabeça é um líder protetor. E cabeça também é servir. Então tem gente que confunde, vai ficar mandando.
Não, no final estão todos servindo a Cristo. É Deus ali em primeiro lugar, e aí vem, né, o marido e a esposa. Em Efésios 5, 25, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então aqui a gente vê esse ato aí de rendição, de entrega, de grande amor. Então é a esse marido que Deus nos chama a servir, a amá-lo, a ser essa mulher virtuosa do lar, e que você possa sempre orar pelo seu marido, fortaleça cada vez mais no Senhor para ele ser essa cabeça, ser esse servo do Senhor, e que você seja iluminada, seja essa mulher sábia dentro do seu lar, e somente Deus que pode estar trazendo isso, modificando tudo, restaurando lares, e que nós possamos seguir isso que está escrito aqui na Bíblia. Gênesis 2:18 já está falando, mulher auxiliadora idônea. Isso já fala em Gênesis 2. Ou seja, tem uma força ali que sustenta. Ou seja, é a coluna do lar. É confiar e cooperar com a liderança. É você respeitar também o seu marido. Então, confia e coopera com a liderança do marido, assim como a igreja se submete a Cristo. Aqui nós vemos que somos diferentes. Deus dá responsabilidades distintas, mas complementares. Ele não está dizendo que um é maior do que o outro, mas ele vê um valor imensurável em cada um de nós. É um amor que não tem comparação com o amor humano, mas que nós possamos aprender cada vez mais com esse amor de Cristo, para que possamos ser pessoas melhores, mulheres melhores, essa mulher aí virtuosa que Deus nos chama a ser. Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse vídeo, independente se você ainda é solteira, recém-casada, está casada há um bom tempo, se tem filhos, ainda não tem, se você já está casada há bastante tempo e você me fala, nossa, eu não tenho nada a ver com essa mulher aí virtuosa, com essa mulher feminina, estava seguindo um outro caminho. Se você está aqui e agora, viva, é porque Deus tem novo recomeço e nunca é tarde demais para você viver o extraordinário de Deus. Teu amor por mim, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. O amor de Deus por nós é muito maior do que podemos imaginar. Que você veja e sinta esse merecimento para você receber, porque Jesus ele te fala que você tem valor, que você é ouvida, você é vista. Essa é a mensagem de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.